Bem-vindo a mais um Papo de Especialista da Tirreno. Hoje temos a honra de convidar para esse papo o professor mestre Djalma de Mello e também o engenheiro Rogério Silva, nosso gerente de produtos da Tirreno. Eu vou apresentar aqui o professor mestre Djalma de Mello. Ele é graduado em Química, mestre em Ciências dos Materiais pelo IPEM da USP, atuou durante 41 anos na Engenharia de Materiais da General Motors. Ele participou do desenvolvimento do primeiro aditivo para combustível de motores flex do Brasil, que foi patenteado por ele e pela GM em 2003. Ele apresentou esse projeto e ganhou um prêmio na General Motors americana, na Pontiac. E ele também foi coordenador da Subcomissão de Energia sobre Aditivos e Combustíveis da Anfávia. Professor, uma honra estar aqui com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, é um prazer. Professor Djalma, muito obrigado aqui pela participação. Primeira pergunta: os aditivos descarbonizantes via tanque realmente funcionam? Funcionam. Funciona porque ele na verdade, para manter o sistema limpo, ele é um detergente e dispersante, nós falamos, né? Como, a grosso modo, o que é? Ele embrulha a sujeira, então ele tira essa sujeira e para o sistema manter limpo. É muito importante o uso do aditivo. Quais os benefícios desse produto, professor? Se a gente usa com frequência, quais os benefícios que nós temos para o veículo? Bom, na verdade, primeiro que a durabilidade do motor, sem dúvida nenhuma, que ele trabalha com o combustível está limpo, né? O meio ambiente, porque quando o motor falha, quando não está aditivado, o sistema não está limpo, o que acontece? A combustão não está sendo completa. Então isso vai para o escapamento e nós estamos contaminando o ar. Então esse para o meio ambiente é super importante e segundo que o carro vai rodar muito melhor em termos de economia de combustível, sem dúvida nenhuma. Ele vai rodar mais redondo, que a gente fala. Ô, professor Djalma, então conta pra gente o seguinte: como é que é a composição de um aditivo via tanque de qualidade? Então, o aditivo eu acho super importante porque ele tem componente que na verdade são as poliaminas que nós desenvolvemos de alta massa molecular, poliamina especial, para justamente fazer a função de detergência. Então, isso só vai conseguir esse efeito se você adicionar o aditivo periodicamente. Isso é muito importante. A composição dele foi feita para manter limpo, que nós chamamos assim de um clean-up, né? Não chega a ser um keep clean, só manter. Ele limpa e mantém, faz as duas funções. Professor, se eu já uso uma gasolina aditivada, se eu vou num posto que tem uma gasolina aditivada, mesmo assim eu preciso usar o aditivo? Eu aconselho sim. Por quê? A concentração que é usada na distribuição, sem dúvida nenhuma, é uma concentração baixa, para manter o mínimo de limpeza no sistema. Então, ela é boa, mas é importante a gente completar periodicamente com um aditivo, porque o aditivo ele tem uma concentração muito mais superior ao que vem na distribuição nos postos de serviço. Professor Djalma, explica um pouquinho melhor para a gente qual que é a diferença, né, entre Keep Clean e Clean Up. Exatamente. O Keep Clean é manter limpo o sistema. Então, o Clean é só limpar e o Clean Up é justamente um efeito. O resultado é imediato. Então, quando você está com como é que eu sei que eu tenho que usar o aditivo? A gente sabe pela performance. Quando você começa a perceber que o seu carro, numa lombada, ele já dá uma tossida. Quando a partida a frio já não pega de primeira, mas demora um pouquinho, dá um chiadinho maior. Essa é a hora que você tem que usar um tratamento, já um aditivo que tem uma concentração ideal para fazer a limpeza. Esse é um clean-up, tá? Então, clean ou clean-up, quer dizer, não só manter limpo, como é o Keep Clean que vem
dos postos de serviço. Perfeito. Quando a gente fala de limpeza, eu entendo que não é só uma limpeza, mas é uma descarbonização, né? Ele vai remover o carbono que sobra da combustão, como você explicou muito bem. Se a combustão não é completa, sobra carbono, deposita dentro do sistema de injeção e o nosso produto vai lá e limpa. E a gente percebe que o mercado usa também solventes para isso, né? Então, um solvente mais leve, um querosene, uma água rasa ou mesmo um thinner. Esses solventes têm eficiência quando entra dentro do sistema de combustão? Olha, é até chato a gente ouvir esse tipo de coisa, porque a gente trabalha tanto para tentar manter o sistema mais limpo possível, para o carro rodar melhor possível. Então, quando há essa formação que a gente percebe pela performance, começa a tossir, está formando o carvão, está formando a carbonização, está sendo feita por uma má combustão, a gente tem que limpar com aditivo que foi estudado para isso. Se eu começo a colocar o solvente, é a coisa que é a última coisa, nunca deve dar, nem última coisa, é proibido fazer isso. Por quê? Esses solventes, na química nossa, tem compostos que nós chamamos até cancerígenos, né? Compostos aromáticos, a gente fala, onde tem um thinner, um querosene ou um outro composto mais leve. Eles atacam toda a borracha, todo o sistema de vedação do motor. Olha, eu já participei disso, eu já vi acontecer. Não, isso limpa. Limpou. E atacou toda a vedação. O carro começou a ter vazamento de motor. Por quê? Porque na hora que ele tem contato com as juntas, com a borracha encolhe, retrai. Porque esses solventes atacam os solventes que tem na fabricação da borracha. Então, esse solvente ataca os solventes da fabricação da borracha. Então, a borracha ela não incha, ao contrário, ela se contrai. E aí você vai perceber que vai começar tendo vazamento no motor, até fundir seu motor, você vai perder óleo. Excelente, professor. Acho que a gente aprendeu bastante aí com você. Muito obrigado pela presença aqui. Foi uma honra pra gente. Então, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.